Arroi! Sejam bem-vindos à nossa taberna, nossas segundas mitológicas e nosso assunto hoje, Oxum, essa divindade tão linda do panteão iorubá. Então, como já de costume, eu vou recebendo nossos marujos que vão entrando na taberna e vocês que quiser já adiantar um pouquinho, ir lá para uns 2 minutinhos daqui, podem ir. Sejam muito bem-vindos. Dani, tio Rafa, arroi! Sejam todos muito bem-vindos, saravá. Hoje o nosso tema, Mamãe Oxum, Oraieieu. Então, salve todos. Aqui nós temos um costume, né? Aquele costume tradicional dos marujos que vão chegando. Mandem aí ó, um aviãozinho, um torpedinho e convidem mais marujos para fazer parte da nossa tripulação e vamos tocando esse barco. Salve Turqueira! Salve Kaufmann! Vamos chegando! Herbianos na área! Exército Real Brasileiro, tamo junto, molecada! É nóis! Dona Sônia, mãezona, beijos! Bom, nossa taberna, nossas segundas mitológicas, esse espaço que nós reservamos para falar um pouco sobre essas mitologias, as simbologias, né? E desmistificar um pouco dessa cultura tão bonita, né? A cultura iorubá, e que foi tratada sempre com relegado, né? Com tanto... Thiago Paulino, meu ídolo, é nozes, com tanto racismo com o passar dos anos, e acabou caindo num lugar onde as pessoas simplesmente não entendem, né? Acabou se perdendo e todo mundo embarca muito mais pelo lado místico e esquece um pouco do lado filosófico. Então nós trabalhamos aqui explicando desde o início da cosmovisão, O que foi, meu amor? Vem cá dar oi pro pessoal. Uhul! Vem dar oi pro pessoal. Fala, Dianinha. Arroi! Arroi! Vai lá. Nós começamos falando do início, né, da mitologia, falamos da linguagem simbólica, falamos da linguagem dos sonhos e começamos a tratar da mitologia iorubá desde o início, né, do mito da criação. E começamos a tratar das divindades específicas, explicando sempre que orixás não são pokémons, orixás não são criaturas mágicas, orixás não são o gênio da lâmpada, orixás são alegorias, né, filosóficas que explicam a nossa relação de nós mesmos, a natureza e a comunidade na qual nós estamos inseridos. E é assim que os nossos ancestrais explicavam a realidade, observando a natureza e tirando da natureza essas metáforas, essas alegorias, não é? Então nós começamos ali com explicando desde o início, né, da mitologia, da cosmovisão, dessa criação, desse Orunmilá, né, desse Olodumaré, esse Deus criador, essa força divina criadora que tem um nome que não pode ser pronunciado, que é mais ou menos esse o significado, né, desses termos que nós apropriamos da cultura iorubá, né, da língua iorubá. Iorubá é um ramo linguístico, lembra? Né, que abarca muitos países na África. A África é um continente enorme e alguns países que partilham um ramo linguístico semelhante, embora tenham línguas, dialetos e ramificações, né, diferentes dentro deste mesmo, né, dessa mesma raiz linguística. Foi daquela região, que saíram a maioria dos negros que vieram nas diásporas, né, africanas e trabalharam na construção desse país, né, gente? E então, o intuito da visão ali eurocêntrica não era dividir ali o poder, né, sobre esse divino com ninguém. Então eles tinham o monopólio desse divino e tudo mais era o diabo. Então a gente sempre disse que dentro da cultura iorubá nem existe essa figura diabo, né, esse satanás, esse opositor à criação. Nem existe. Todos os deuses, todas essas divindades
ocupam aquele lugar de dualidade, porque eles não estão fora, mas estão dentro de nós. E são alegorias que nos explicam, e explicam as nossas próprias características, né? Enfim, os marujos que estão chegando agora, mandem um aviãozinho, convidem mais marujos para fazer parte da nossa tripulação. Lulu, beijo. Kennedy, aquele abraço, meu querido, tamo junto. Arroi! Vamos convidar mais marujos, mas lembrando sempre, quando enviar esse conteúdo, envie para alguém que você sabe que esse conhecimento vai fazer diferença, que esse conhecimento que vai agregar, né, que vai fazer parte dessa discussão, desse debate, né? Pessoas que você se importa, porque essa tripulação, esses marujos, o navio só funcionava porque os marujos são um pelo outro, se importam uns com os outros, e essa tripulação é coesa. Então façamos aqui a nossa tripulação sempre coesa rumo à construção desse conhecimento, que se constrói junto. Mas vamos voltar lá. Então a gente falou desse Oxalá, né, desse Orunmilá, que é Olodumaré, né, na verdade, Olodumaré. Orunmilá é a sabedoria de Ifá, né, dos búzios, do oráculo, né, a sabedoria que se manifesta, né, através do oráculo. E ele se desdobra, né, em Exu, que é a sua primeira, Oxalá, a força criativa, né, divina. Depois Exu, a primeira manifestação viva, né, vamos dizer assim, mas que ainda condensa, né, essa dualidade, porque ele é a força de ação, né, ele é essa dinâmica do mundo, a dinâmica da interação, tanto que ele é essa figura da ponte, né, que a gente associou com Hermes, com Mercúrio. Lembra que a gente falou, né, do hermetismo, e a gente vai trazendo esses conhecimentos assim que são juntos. E aí, ó, minha mãezinha falando, Vanir tá... Ô, Vanir, tamo junto, Vanir. Uhul, é nóis. Beijo, beijo, dona Sônia. E esse Oxalá, esse Exu, né, primordial, esse ser, essa dinâmica, né, ele se desdobra, continua se desdobrando em emanações que nós chamamos de orixás, que são essas alegorias. E assim o Orun, né, o Orun, que é esse céu, essa dimensão, né, extramaterial, que seria uma dimensão espelhada, né, do nosso mundo, ou seja, ou melhor até, né, a nossa Terra seria um espelho, um mundo espelhado dessa outra dimensão que seria esse mundo ideal, como Platão descreveu mais ou menos, né, quando ele descreve o mundo das ideias, né, o que seria o mundo material e o mundo das ideias. Mas o pensamento platônico, gente, o pensamento grego, ele veio muito depois, é muito posterior. Esse conhecimento desse ramo linguístico que a gente fala aqui, esse conhecimento iorubá, né, ele remonta a um neolítico, ele se perde no tempo, é antiquíssimo e era uma tradição oral, né? Então, os nossos ancestrais, lembrando mais uma vez, observavam o mundo. Marcinha, saravá, querida, uhul, tamo junto! E através dessas observações, ele aprendia com o mundo, né, sobre si mesmo. Esses dias eu fiz uma série de postagens, eu até estava fazendo sobre os animais de poder, postei até algumas obras que estavam disponíveis e fiz umas perguntas falando, né, a respeito sobre os animais de poder, e muita gente respondeu ali que alguns que já conheciam, né, também sobre essa dinâmica dos animais, das alegorias e das metáforas com a figura dos animais, que são semelhantes a mesma dinâmica que os nossos ancestrais usaram para criar, né, para compilar essa mitologia, né, esses mitos ancestrais com essas divindades, com seus nomes, atributos, poderes, etc. e tal. E a dinâmica é semelhante,
Porque o que? O nosso ancestral, imagine, ele observava a natureza, entendia que ali na natureza, naquela dinâmica, né, naquela ação tinha algo que ele conseguia se ver, né, se enxergar, se compreender, e usava aquele aspecto como uma metáfora para explicar essas características. E assim, os animais de poder também seguem essa mesma lógica. Então o homem estava lá, vamos chegar em Oxum, né? Que a gente falou de todas as entidades, né? Até agora, a gente falou de Xangô, falou de Yansan, né? Oxalá, Exu, Xangô e Yansan, agora Oxum. Então tá lá, o nosso ancestral primitivo observando a natureza, e ele percebia ali que tinha um rio caudaloso, um rio importante, e desse rio, a água que vinha desse rio era extremamente importante para a manutenção da vida da sua comunidade, daquele grupo que estava ali. E ele percebia também que ali, ó, quando, por exemplo, uma mulher, ali, a fêmea do grupo ali, ia parir, ela engravidava, e antes de parir, quando a bolsa rompe, né, sai todo aquele líquido, né, aquela água que está dentro. Então ele começou a associar água, tal. Tem também a lubricidade da própria da mulher, a capacidade, né, de lubrificar quando está excitada sexualmente. E isso, eles não observavam isso com o olhar que a gente tem hoje, com um olhar, esse olhar até pornográfico, né, um olhar de censura, esse olhar que a gente olha hoje para o sexo, para os fluidos do corpo. Mas eles olhavam isso de uma forma muito natural. E eles observavam que todo esse estado facilitava a manutenção da vida. Porque a reprodução humana, engravidar, criar, gerar essa criança que está dentro de um invólucro cheio de água. Então eles associavam a maternidade, a sensualidade, a água doce, o rio, e deram o nome de Oxum. Então essa entidade Oxum que está associada à beleza, né, à maternidade, ao amor, à sensualidade, à maternidade, essa mãe do colo, né, a mãe que amamenta, né, tá vendo? O leite, né, que também é a água da vida. Então todo esse estado foi associado, né, condensado dentro dessa alegoria que recebe o nome Oxum. E Oxum, para a gente entender, que eu sempre faço aquela associação com mitologias um pouco mais conhecidas, como por exemplo a mitologia grega, a mitologia romana, ou a mitologia egípcia, ou até a mitologia nórdica, ou a mitologia celta, assim, mitologias europeias até, porque como elas não sofreram tantos ataques do racismo como as mitologias africanas, então é um pouco mais fácil a gente usar elas como ponte para poder chegar. É aquela pedra que está no meio do caminho, você precisa atravessar um rio, mas um pulo só você não consegue, mas tem uma pedrinha ali no meio que você consegue apoiar e dela você chegar na outra margem. Então eu me apoio um pouco nesse conhecimento eurocêntrico, embora quando você compara, parece que você está reduzindo, né, a importância desse mês. Mestre Fábio, tamo junto, mestre, é nóis. Mas não é uma redução, é apenas um apoio, uma muleta que eu uso para poder chegar, né, ao conhecimento contemporâneo que nós temos hoje e não tão, né, perder um pouco das distorções, né, desse véu, tirar esse véu de racismo em cima dessa mitologia que é uma filosofia, que está muito mais próxima a uma visão de mundo, né, a alegorias que explicam, né, a nossa visão de mundo, a capacidade de compreender a nossa relação conosco, com a natureza e a comunidade na qual nós estamos inseridos, do que magia e seres tal fantásticos igual o filme da Marvel aí, pá. Não, gente, não, para. Nossos ancestrais não eram tolos.
Tolos somos nós de imaginar que o homem antigo, só porque não tinha todo esse aparato tecnológico que nós temos hoje, era bobo. Não era, não. Era muito mais esperto, é mais fácil. Nós hoje, por conta de todas essas distrações, nos perdermos nesse caminho, do que o homem antigo, que só tinha ele e a natureza. E a relação dele com a natureza tinha que obrigatoriamente ser muito mais íntima, porque isso assegurava a sobrevivência, questão de vida ou morte. Se você não entende a dinâmica do mundo onde você está, você roda. E é simples assim. A morte era algo muito presente, né, no dia a dia desse povo antigo, desses nossos ancestrais, né, que a gente sempre recorre à figura deles, né, para tentar explicar essa visão de mundo. Mas voltando, a Oxum então ficou associada, né, essas características, e usando essas mitologias, na mitologia grega seria a figura de Afrodite, e na mitologia romana seria a figura de Vênus, né? Lembrando que a mitologia romana é meio que quase que um Ctrl-C, Ctrl-V, aquele copia, mas não faz igual, da mitologia grega. Porque os romanos, quando eles estavam ali naquele rolê de dominar o mundo ali, de achar que eles eram o pá do negócio, eles tinham uma mania assim, de pegar alguma coisa, se apropriar de alguma cultura de um povo conquistado, dar-lhe uma romanizada e falar, não, agora isso aqui é nosso e agora é assim que funciona, ponto final. Isso aí é costume dos romanos e tal. E eles fizeram isso com tudo. Eles fizeram isso com os etruscos, eles fizeram isso com os celtas, eles fizeram isso com os gauleses, eles fizeram isso com os egípcios, eles fizeram isso com os citas, eles fizeram isso com os germânicos, eles fizeram isso com os bretões. Nossa, gente! Enfim, eu vou enumerar todos os povos conquistados aqui e a gente acaba o vídeo e não termina. E aí ele só olhava e falava, bárbaro! Enfim, né? E há quem copie esse tipo de comportamento até hoje, não é? Mas voltando. Então, dentro dessas mitologias, todas essas figuras associadas a essa mãe, essa mulher sensual, essa figura que seduz, do carinho terno, né? A mãe que amamenta, a mãe que acolhe, né? que alimenta, está relacionado a Oxum. É um mito, né? um dos mitos da criação que estão relacionados à maternidade. É uma deusa muito relacionada a esse aspecto, que é a continuidade da vida. Então, gente, não é, novamente, orixá não é Pokémon, orixá não é criatura mágica. São alegorias, são metáforas que explicam a nossa realidade e a maneira como os nossos ancestrais encontravam. Lá na Nigéria e Angola, é um rio bem grande. Existe um rio chamado Oxum. E esse rio era muito importante para as comunidades daquela região. Então não é nada mais justo do que associar a esse rio, esse corpo, caudaloso, que trazia essa água que é tão essencial para a manutenção da vida. Gente, sem água não há como você estabelecer uma comunidade. Não tem como você viver sem a água, a água doce, a água que você bebe, a água que você prepara seu alimento, a água que você faz tudo. Então, está extremamente ligado à manutenção da vida. Salve, salve, Fabão! Carol Rossi também, tá todo mundo junto. Tatiane, olha, Dr. Fausto Henrique, tamo junto, gente. Marujos que estão chegando na nossa taberna, mandem um aviãozinho, convoquem mais marujos, vamos fazer a nossa tripulação crescer. Arroi e vamos tocar o barco. Então, associado a esse rio, se não me engano, tem uma árvore também, que a madeira também tem esse nome, é uma árvore bem importante, que é Oxum também, e essa divindade estava associada mesmo a esses mitos da criação
do ser humano, da manutenção da vida, da reprodução humana, né? Que garantiria ali a continuidade da comunidade, né? Então, Oxum é esse aspecto acolhedor, esse aspecto carinhoso. Você quer reconhecer um filho de Oxum? Filho de Oxum dá até o que ele não tem, assim, né? Se ele tiver ali um pão, ele parte no meio e divide com você. Ele come meio pão e te dá meio pão. Assim. Porque, assim, é gente que tem isso no coração, uma benevolência, tem esse colo de mãe, né? Mas, gente, também há, como eu sempre digo, né? Que os orixás carregam essa dualidade porque eles explicam as nossas características, então eles não são inteiramente bons nem maus, mas eles têm essa dualidade de comportamento. As sombras, né, que a gente costuma dizer que tem a parte da luz e a sombra de Oxum, que seria as partes que nós deveríamos prestar um pouco mais de atenção, tem muito a ver com o apego, tem muito a ver com o ciúme, tem muito a ver com a insegurança, tem muito a ver com a ardilosidade, né? manipulação sentimental, chantagem emocional, posições às vezes que a pessoa se coloca, né, em situações assim de apelar, né, para o sentimento das pessoas, para poder conseguir, né, os seus desejos atendidos. E não estou falando que é todo mundo, isso é via de regra, não, gente. São pontos de atenção que podem surgir nas personalidades que estão relacionadas ao mito Oxum, que nós chamamos de filhos de Oxum. E, ao mesmo tempo, isso é as partes das sombras, das partes das quais as pessoas precisam se preocupar para se aperfeiçoar. Porque o nosso trato, né, que a gente faz para encarnar, a gente escolhe esse ori, que vem com ônus e bônus, coisas, né, qualidades e pontos de atenção, e para isso, na experiência terrestre, nos aperfeiçoarmos entre erros, acertos e tal. E aí quando a gente desencarna, esse desenlace dessa matéria que é perecível, passageira, né, e um tempo limitado, nós analisamos essa experiência e somos nós mesmos que nos julgamos, né? Vamos usar esse julgar, mas o julgar Xangô, lembra? Não é esse juiz ocidental do que bate o martelo, não. Mas nós nos avaliamos e cortamos os excessos daquilo que não nos é conveniente carregar mais, né? Aqueles aspectos que nós devemos mesmo deixar ao longo do caminho, que tem coisa que a gente não perde, né, gente? Tem coisa que a gente se livra. E saravá, que bom que é assim. E assim nós evoluímos. E aí escolhemos um novo ori com outras demandas, outras questões, outros pontos de atenção, segundo aquela avaliação que nós mesmos fazemos, e reencarnamos. E assim vai, até nós mesmos sentirmos que já não há mais necessidade, né, disso, nesse plano aqui terreno, pelo menos, né, na Terra, e vamos para outros planos, e aí vai para lá, ou vai para baixo, vai para cima. Mas lembrando, gente, para cima, para baixo também são só alegorias, né? A gente é uma pedrinha que está girando aí no espaço, esse cima, baixo, nem é bem complicado. Sul! Chegou! Que isso? É igual a lei de Deus, tarda, mas não falha. Arroi! Saravá! Já convidem novos marujos que estão chegando, já chegou muitos aí, abraço, meu querido. Convidem mais marujos para fazer parte da nossa tripulação e seguimos navegando. Arroi! E por que um dos distintivos de Oxum, eu vou falar um pouco de cada simbologia, mas por que um dos principais distintivos de Oxum é o espelho? Saravá, é o espelho.
Para a cultura ocidental, o espelho está muito ligado à vaidade, né? Do espelho, espelho meu, né? Diga-se alguém mais bela do que eu, papapá. E na Idade Média, por conta de todo o pensamento cristão hegemônico, né? A gente falou do cristianismo europeu, e por conta de todo aquele pensamento, se via na autoestima um pecado, como se induzisse à vaidade, e a vaidade é um dos 7 pecados capitais. E os pecados capitais seriam como se fossem as ofensas máximas a Deus. Agora pensa, você, um pedacinho de nada, um saquinho de cocô que circula num planeta aí perdidaço, numa pedrinha que gira em torno de uma estrelinha, que gira em torno de uma galáxia, que gira em torno de uma outra coisa, de bilhões de coisas. E Deus criou isso tudo e tá preocupado mesmo? Ah, me poupe, me poupe. Não, gente. Enfim, não, desculpe, eu preciso me acalmar, porque às vezes eu empolgo, porque para mim não faz sentido esse pensamento cristão europeu que eles enfiaram na goela abaixo da gente. Para mim não faz muito sentido. Eu fui criado com outra mentalidade, e às vezes eu dou uma empolgada, porque... Mas enfim, voltando aqui. Nossa, até me perdi no que eu tava falando. Arroi! Dentro dessa visão europeia, que era hegemônica, então a vaidade era considerada uma ofensa. Então todos esses símbolos que estavam ligados à beleza da carne, né, que você de se observar, tudo, era visto como algo não aconselhável, algo que te induziria ao pecado, portanto, induziria a ofender a Deus, contrariar, né, o divino Criador, e isso era extremamente desaconselhável. Então, para nós, o espelho chegou muito como essa imagem de frivolidade, de superficialidade, de vaidade, etc. Essas coisas, esses valores assim, né, de superficiais. Mas na antiguidade, os espelhos, como uma superfície extremamente polida que reflete, né, quem olha para ela, é extremamente difícil de se conseguir na natureza, né? E você fazer isso artificialmente, você polir um metal ali até ele ficar extremamente brilhante, também era um trabalho da porra, não era fácil. E aí, lembra que eu falei de Oxum água doce? Eles olhavam ali para aqueles espelho d'água, né? Aquelas lâminas de água, e se viam, refletiam. E o refletir de olhar para você, aí é a chance. Para nós hoje é muito banal, né? A gente nos é familiar, nós nos vemos nas câmeras, nós nos vemos nos espelhos, espelho do banheiro, tem espelho no guarda-roupa, tem espelho no espelho retrovisor, tem espelho em tudo. Então a gente está muito acostumado a nos ver toda hora. Mas isso para os nossos ancestrais não era algo muito corriqueiro, porque era complicado de você conseguir na natureza uma superfície totalmente plana, reflexiva, que ia mostrar com fidedignidade, né? Olha, gastei o português agora. Mas ia mostrar a sua imagem na íntegra mesmo, né? E você reconhecer as suas características. Nossa, olha, meu cabelo branqueou. Nossa, olha só, tem uma espinha aqui, né? Tem uma pinta, olha. Isso para nós hoje é muito banal. Eu observo a Dianinha, nossa filha, quando nesse exercício, quando ela crescendo e ela se reconhecendo no espelho, gente, é uma coisa muito mágica de você ver quando você tem consciência de que aquilo que você está vendo é você. Então, esse espelho, vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? A capacidade de olhar para si, de olhar para dentro, de reconhecer-se. Entenderam?
Lembra que eu falo que os nossos orixás não são criaturas, mas são aspectos que explicam as nossas características, as nossas capacidades, a nossa inteligência, as nossas maneiras de ver o mundo? Então a nossa capacidade de autorreflexão, de olhar para si mesmo, reconhecer-se, saber até onde, quem é você, até onde é você, daqui para cá sou eu, daqui para lá é o outro. Isso é Oxum. Isso é a capacidade dessa autopercepção, dessa reflexão sobre si mesmo. Capacidade de olhar para si e enxergar em si esses pontos de atenção, esses pontos os quais nós devemos ali nos flexionar para melhorar como seres humanos em todos os aspectos da nossa vida. Tô sendo claro para vocês? Ou tá bacana até aí? Tá jóia? Vocês entenderam? Compreenderam? Tem alguma dúvida? Pode mandar aí os comentários aí, que a gente tiver alguma pergunta também, a gente responde. Mas eu vou fazer uma perguntinha para vocês agora. Quero que vocês reflitam assim do fundo do coração e sejam honestos para vocês mesmos, muito mais do que para mim. É aquelas perguntinhas nossas de sim e não e tal, né? Mas olhem para si mesmos, podem pensar com calma, vou dar um tempinho para vocês responderem. Quanto tempo... Aliás, eu ia fazer uma outra pergunta. Vocês já olharam assim no espelho e por um momento tiveram assim a sensação de aquela pessoa que você está olhando ali, que está diante de você, não é você? Alguém já teve essa coisa assim? Você olha no espelho e você fala, nossa, velho, sou eu? Uou! Isso já aconteceu com vocês? Pensem, reflitam, sim ou não? Oi! Vamos lá, podem responder com calma, de olhar no espelho assim, de repente tomar meio que um sustinho momentâneo assim, de falar, eita, isso, e essa imagem sou eu? Sim, demais, minha adolescência inteira foi assim, sim, gratidão por compartilhar, sim... Já sim, todo mundo, né? Sim. Tô vendo as respostas, sim. Já vi vários eu. Acontece também. Sim. Enfim, gente. Tá vendo? Mano, por que isso acontece? Porque nós, o tempo todo, isso é Oxum. Isso é Oxum se procurando. Essa capacidade de se procurar, se observar, se reconhecer. Vanessa, segredo, você já me ajudou com o trabalho de me conhecer mais. Gratidão, querida, por compartilhar. Fico muito feliz. Nossa, gente, vocês não sabem o tanto que essas devolutivas ajudam a gente, assim, fortalecem, faz a gente sentir que o negócio tá chegando, sabe? Que o trabalho tá chegando, né, aonde ele deve chegar. Especialmente de relance, onde não sabia que tinha espelho. Nossa, dá um susto, né? De repente, gente, quem que é aquele? Ah, não, sou eu, ufa. Assusta, sim. Gente, e vocês estão vendo? Eu logo perguntava de onde essa figura surgiu. Doutor, acontece. Eu falo, gente, de que buraco saiu isso, Jesus? Enfim, tudo isso, gente, brincadeiras à parte, é Oxum, é a nossa capacidade, isso explicando, né, agora o aspecto filosófico,
A gente falou um pouco da lenda, mas explicando desse aspecto filosófico. É a nossa capacidade de se reconhecer. Por isso o atributo dela é o espelho. E não é só na aparência física, de olhar para você e ver ali aquele nariz, aquela boca, aquelas orelhas ali fazem parte do seu rosto, né, do seu corpo, constituem você. Mas as características, os aspectos, né, desejos, medos, onde você é forte, onde você é fraco, se reconhecer como um ser humano em toda a sua complexidade. Porque essa dicotomia bem, mal, certo, errado, né, céu, inferno, na prática não funciona, né? A teoria na prática é um pouco diferente. Essa coisa, né, engessada, né, direita, esquerda, tá? Não funciona. Tudo está entrelaçado e as nuances entre uma ponta e outra da corda são muito maiores do que a nossa própria percepção é capaz de compreender, é capaz de entender. E aí que a nossa capacidade de sabermos até onde somos nós e dali para lá é o outro, nossos ancestrais chamavam como Oxum, né? Davam esse nome, esse aspecto Oxum. E é esse aspecto, porque é o aspecto da mãe, porque é o aspecto de acolher a si próprio. Como se o mundo fosse dicotômico. O mundo não é dicotômico, né? Não é. Entre o preto e branco tem muito mais do que 50 tons de cinza. Vamos lá, né, minha galera? Vamos lá, né, marujada? Enfim. E a mãe, né? A mãe que acolhe, e você ser a mãe de sua própria mãe. A mãe, nesse aspecto também, né? Que a gente fala, nesse aspecto hermético, nesse aspecto, né, alquímico, que é quem pare, né? Quem dá a luz, quem gera, quem cria, né? Quem traz, né, a vida, né? Essa criação. E esse aspecto criativo todo está relacionado a essa divindade e era explicado por essa metáfora Oxum. E é muito lindo, gente. Agora, imaginar que é uma mulher ali na beira da cachoeira e tal, sedutora, blá, blá, e ficar ali naquele fetiche visual, aí você próprio está se limitando a uma muleta, né? a um único aspecto e não está indo, ficou no rótulo e não bebeu nem um gole da bebida. Enquanto o rótulo é só parte de fora da garrafa, não está nem em contato com o grog está lá dentro. Então, gente, vamos olhar para essas mitologias, para esses aspectos, como o que eles são: filosofia, pontes para o nosso autoconhecimento, para o nosso processo de autopercepção e autoaperfeiçoamento. E quando nós nos tornamos pessoas melhores, nós reverberamos isso para todos os lados da nossa vida. E acabamos refletindo isso e acabamos entregando isso para as pessoas que estão próximas de nós. Como eu vivo repetindo aqui, nós só damos o que nós temos. Então, se a gente se abastece ao nosso redor só de mediocridade, consumismo, apego e frivolidades e esses valores aí, não é muito difícil prever o que vai te cercar e o que você pode oferecer, não é mesmo? Né? Passarinho que come pedra sabe o que tem, né? Então, e quando nós nos abastecemos, o que o contrário também é igual. Quando nós nos abastecemos de boas referências, né, de pessoas que se importam conosco, quando nós estamos nesse sentido de comunidade e nós nos melhoramos para essa comunidade, esse pensamento Ubuntu. Salve, salve, boa noite, meu querido Skull, tamo junto. É nós também, família, tamo junto. Lembrando que esse autoconhecimento se volta para a comunidade como um todo, segundo o pensamento afrocentrado. Isso, gente, esses marujos enchem o capitão, assim, enchem o coração do capitão de orgulho. Fala sério.
Arroi, exato, e é esse o pensamento Ubuntu, o pensamento de comunidade. Porque se você é uma pessoa melhor, como nós só damos o que nós temos, obviamente, nós tornamos a comunidade que está ao nosso redor, na comunidade na qual estamos inseridos, uma comunidade melhor, porque nós melhoramos o ambiente que está à nossa volta. Nós vibramos isso e atraímos isso que nós vibramos, essas frequências que nós vibramos. Então, gente, não adianta também achar que vai cair do céu, só cai chuva e às vezes meteoro. E cair meteoro nem sempre é uma coisa boa. Então, gente, não fique esperando as coisas caírem do céu. Nem tudo que cai do céu é sagrado. O sagrado está dentro. Vamos olhar para dentro, porque é aqui dentro que importa. E essas divindades que esse conceito europeu nos forçou a olhar como se estivessem de fora, estão dentro. Entenderam, meus marujos? Então, aqui, ó, estamos caminhando para os minutinhos finais. Arroi. Vem cá, meu amorzão, vamos nos despedir da taberna, da marujada, da rafoagem. Arroi! Lembrem-se, curtam, compartilhem, comentem, Momento Capitão Blogueirinha, arroi! Deixem seus comentários, suas perguntas, compartilhem mesmo, mandem para quem for assistir aí depois, que tiver gravado nas outras plataformas, também deixaremos lá no YouTube, estamos lá no YouTube, procurem Puff Capitão Caverna, temos o nosso grupo da taberna no Telegram, tá lá no Linktree, lá no perfil, lá nos links, na bio, entrem lá, façam parte da nossa taberna. Na próxima taberna, na próxima segunda-feira, falaremos de Ogum, Deus da guerra, da metalurgia, uhul! Então, marujos, beijo no coração, espero todos vocês na próxima segunda, ficamos por aqui. Dá um beijo, Dianinha! Arroi!